que eles conseguiram a vitória de Jericó, uma grande cidade, e em seguida tinha uma pequena cidade por nome de Ai, que eles iriam enfrentar. A cidade era tão pequena que os próprios líderes, junto com Josué, chegam a dizer: não vamos cansar ou afadigar todas as pessoas ou todos os homens. Manda só uns, porque Ai é muito pequena. E aí a Bíblia diz que foi apenas alguns 1000 homens. E quando chegou lá, não conseguiram vencer, porque estavam em pecado. Deus ele tinha dado uma ordem para que tudo que encontrasse em Jericó era para ser destruído, era para ser queimado. Só que um daqueles soldados, quando entrou na cidade, encontrou uma capa babilônica, encontrou ouro e prata e cobiçou. Levou a capa, o ouro e a prata e escondeu debaixo da sua tenda, ou seja, no piso da sua tenda. E aí estava em pecado porque desobedeceu. Foi um homem que desobedeceu e todos pecaram. Melhor, todos pagaram o preço. Um cometeu o erro e todo o grupo pagou o preço. Eu creio que os irmãos aqui têm visto, infelizmente, alguns líderes cometer erros e a igreja em peso acaba sofrendo. Então o que nós entendemos? A lei espiritual, ela continua. Então observa que o inimigo ele não vai querer atingir o irmãozinho que está na portaria. Ele não vai querer atingir o irmãozinho que limpa o salão. Ele quer atingir quem está na liderança. Porque ele atingindo quem está na liderança, ele atinge todo o grupo, irmãos. Os irmãos já perceberam isso? É verdade. Então é preciso que nós venhamos entender que a lei de Deus ela é espiritual e ela permanece até nos dias de hoje e vai permanecer. O próprio Jesus Cristo ele disse o seguinte: passa céus e terra, mas a minha palavra não passarão. Então ela permanece. E a palavra de Deus é a justiça. A palavra de Deus é a lei, a qual nós temos que guardar em nosso coração, para que nós possamos viver com Ele. Amém, irmãos? Amém. Então, voltando lá para Gálatas, nós vimos aqui que nós temos que confessar, aceitar o sacrifício que Jesus fez por nós. A palavra de Deus nos diz que Deus ele colocou todos debaixo da lei. Em outras palavras, todos estavam debaixo da maldição. Porque Jesus morreu como um maldito. Jesus ele morreu como um maldito, não sendo maldito, para que nós não saia dessa terra como maldito. Então ele pagou o que nós devíamos, para que nós venhamos viver para a glória dele. E assim, no momento que nós aceitamos o sacrifício que Jesus fez por nós, então nós não mandamos mais em nós, mas Cristo manda em nós. Então é preciso que nós venhamos entender. Tem pessoas que dizem: eu nasci desse jeito, eu sou assim, eu não mudo. No momento que você quiser, você será transformado. Glória a Deus. Você não tem poder nenhum para se transformar, mas Jesus Cristo tem esse poder. Então, se você tem dito isso, é o meu jeito, você está aceitando, não é o teu jeito. Sabe qual é o teu jeito? Deixa marcado aí, para você ver qual é o nosso jeito. Se é que você já aceitou a Cristo Jesus, deixa marcado aí. Vamos lá em Mateus. Mateus capítulo 28. Glória a Jesus. É capítulo 11, irmão, perdoe. Mateus, capítulo 11.
que é isso mesmo. Mateus, capítulo 11. Mateus, capítulo 11, versículo 28. A partir do momento que aceitarmos a Cristo Jesus, nós não manda mais em nós, mas Cristo manda em nós. Nós temos que ter esse entendimento. E aí, se aquele teu jeito ainda não saiu do teu ser, é porque você ainda não entendeu. O teu jeito, o meu jeito, o nosso jeito é esse aqui, ó. Capítulo 11 de Mateus, versículo 28, que diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então é preciso que nós tenha a nossa natureza transformada. Aquela natureza velha tem que ser arrancada. Se era bravo, agora tem que ser manso. Se eu tinha angústia, eu não posso mais estar com essa angústia dentro de mim. Se eu carregava um vazio, eu não posso mais carregar o vazio, porque o Jesus Cristo, ele preencheu esse vazio. Então, se você, mais uma vez eu digo, diz que é o teu jeito, não é o teu jeito. Você que está aceitando está dessa forma, porque você ainda não entendeu a palavra. A palavra de Deus nos diz que é preciso que nós sejamos mansos, que nós sejamos humildes. Amém, irmãos? Amém. Então vamos ver se nós conseguimos aqui agora concluir em Gálatas. Glória a Jesus. Gálatas capítulo 3, versículo 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então quem nos justifica é Jesus Cristo, não é nós mesmos, né? Nunca queira se justificar diante dos homens quando o homem tentar te acusar de algo, desde que você não esteja praticando o que estão falando. Quando eu não me sinto bem quando eu vejo um pastor dando resposta a alguém, ou até mesmo outro pastor, nas redes sociais. Eu olho para a palavra de Deus, a palavra de Deus nos diz que não é para nós nos justificar. Então, quer dizer, se cometeu erro, vai ter que pagar o preço. Mas se não cometeu, deixe falar. É um papel do inimigo, né? A palavra de Deus chega a dizer o seguinte: se nós não estivermos de acordo com o que estivermos falando, que estiver falando de nós, o nome de Deus está sendo glorificado. Mas se estiver de acordo com o que estão falando, o nome de Deus está sendo envergonhado. Então o nome de Deus já foi envergonhado no passado, em nossas vidas. Hoje é para que o nome de Deus seja glorificado. E para que o nome de Deus seja glorificado, é preciso que nós busquemos conhecimento dentro da palavra e vivam. Amém, irmãos? Amém. Glória a Jesus. Aí o 23 diz: mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Então essa fé se manifestou através do nosso próprio Salvador, que é Jesus Cristo. Foi Ele que trouxe, foi Ele que anunciou. Porque falaram dele no Velho Testamento, e quando Ele chegou, não acreditaram, porque esperavam um homem poderoso aos olhos do homem, esperavam um homem bonito, esperavam um homem
cheio das qualidades do homem. Mas ele não veio assim. A palavra de Deus nos diz que ele era sem aparência e que nele não tinha formosura que os nossos olhos a desejassem. Então ele veio na simplicidade com todo o poder espiritual. E quando ele recebe pela primeira vez a oportunidade de ler a lei naquela época, ele lê em Isaías capítulo 61 e ele diz: hoje as escrituras se cumpriu aos seus olhos. Porque ele leu falando: o Espírito de Deus está sobre mim para pregoar boas novas, para libertar os cativos, para dar vida aos cegos, vista aos cegos. Então, quando ele leu e disse: hoje esta palavra se cumpriu aos vossos olhos. Em nome de Jesus. Então, quer dizer, eles entendiam, mas não acreditavam. Por quê? Porque na palavra também está dizendo que olhava com os olhos físicos, mas não procurava entender com o coração para crer e se converter a ele. E hoje não é diferente. Hoje há muitas pessoas que estão ouvindo com os ouvidos físicos, mas não com o coração, para que venham entender e ser libertos e ser curados. Então é preciso que nós venhamos abrir o nosso coração para entender verdadeiramente. Será que Deus ele mudou? Será que o poder dele diminuiu? Não, e jamais isso irá acontecer. Mas ele deixa aos nossos cuidados, o nosso livre-arbítrio. Se verdadeiramente nós queremos estar com Cristo, é preciso nós abrirmos o coração para entender. O próprio Deus ele diz: eu velo pela minha palavra para que ela se cumpra. Então, o que é velar? Guardar, observar. Quem está cumprindo vai desfrutar do fruto que é a vida eterna. Aquele que não cumprir, infelizmente, vai sofrer o dano da segunda morte. Aí no versículo 4, no capítulo 4, ela diz: digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Quando uma criança, ela herda uma fortuna, ela tem como ela administrar essa fortuna? Vai ter alguém que vai estar administrando por ela. Então, outrora, nós não tínhamos conhecimento nenhum. Alguém administrava por nós, de forma totalmente errada, não nos levando até Jesus. Mas hoje, nós não somos mais crianças. Então, nós somos responsáveis pelos nossos próprios atos. Então, não somos mais crianças. Porque a palavra chega a dizer que quando nós éramos meninos, andava e falava como meninos. Né? Mas se hoje somos adultos, nós não temos mais que falar ou andar como menino. Então esse adulto, a Bíblia está dizendo, é conhecimento. Então um pouco de conhecimento que nós temos na palavra de Deus não é mais para nós andar oscilando na fé. É preciso que nós estejamos mais firmes em Cristo Jesus. Porque Ele nos tirou de um largo horrível de lodo, do charco de lodo. E afirmou os nossos pés numa rocha. E colocou em nossos lábios um novo cântico. Então palavrões não é para estar em nossos lábios. Palavras que entristecem quem está ouvindo não é para sair mais dos nossos lábios. É para que nós estejamos salmodiando com os irmãos. Falando palavras que venham alegrar aos irmãos que estiver ouvindo. Para que a fé dele venha aumentar. Amém? Amém. Eu agradeço a Deus em nome de Jesus Cristo e vos abençoo em nome de Jesus, para que a presença de Deus permaneça sobre nossas vidas. Amém. Vamos ficar de pé e agradecer a Deus?